Minha mãe é preta, retinta, e é a minha referência maior. É a minha referência de que, inclusive, onde eu aprendi, de fato, a trabalhar a minha masculinidade tóxica, né? Porque o meu pai, admiro demais, um homem branco, né? E que me ensinou e me ensina muito ainda, cada um está vivo ainda, o meu pai com 85, minha mãe com 83, mas o meu pai, foi o aprendizado que ele aprendeu, né, na vida, ele brincava e falava assim comigo, com meu irmão e com meu primo, né? Prende as suas cabras que os meus cabritos estão soltos, né? E na hora que ele falava dessa masculinidade tóxica, minha mãe dizia, filha dos outros não é cachorro. Então eu não aprendi o feminismo com as intelectuais negras, eu aprendi com uma mulher chamada Francisca, negra, periférica, e ali eu fui trabalhar a minha masculinidade tóxica, né? Então acho que é aí que eu falo, é desse lugar que eu falo, com trajetória periférica e sonhando muito. Eu tive uma educação diferenciada, pois eu não entrei na escola infantil, porque na época não se tinha educação infantil, então eu fui ter contato com a escola só aos 7 anos de idade, e é muito interessante que ao mesmo tempo eu falo que, e eu trabalho com educação, né, que até os 7 anos eu fui protegido, né? Eu fui protegido, a minha subjetividade negra foi protegida, porque para minha mãe eu era, minha família é bastante católica, né? O presente de Deus, né? E quando eu cheguei na escola, o presente de Deus se tornou o macaco, se tornou então esses estereótipos que todos nós sabemos, né? Então, mas como é que é isso? O presente de Deus se tornar um não ser, um não humano, né? Então, da condição de um precioso, um filho querido, se tornar um animal, né? Então, para mim, sempre ficou uma questão aí. Mas aí depois, posteriormente, eu fui trabalhando isso, né? No sentido de que eu tinha uma proteção familiar, né? E aí, quando a gente toma contato com a escola, essa proteção, ela cai por terra, né? E minha mãe, conforme eu disse, meu pai, com todas as limitações escolares, sempre tentou ali nos proteger diante as diversas violências que a gente sabe o que é ser homem negro nessa sociedade, né? Então é fruto muitas vezes do genocídio, da violência, né? E aqui não estou menosprezando toda a luta feminista negra que a gente tem, mas a gente falar de dimensão de gênero é também olhar o que ser homem negro nessa sociedade significa, né? Quantas vezes e abordagens policiais que a gente tem e quantos como a gente é alvo potencial de uma violência urbana e pesada. Eu gosto muito do Racionais MC, o vocalista Mano Brown, que diz que sobreviver nesse país é contrariar as estatísticas. Eu acredito que eu contrariei a estatística, chegando aos 48 anos e conseguindo atingir um lugar, do ponto de vista social, inimaginável para minha família, né? Porque o que era para minha família alcançar era ser um trabalhador de carteira assinada. Eu consegui aquilo que Paulo Freire diz, ser mais. E o que é o ser mais? Significa conseguir fazer o primeiro da família, o curso superior, depois o mestrado e o doutorado, e ser um professor de uma universidade das melhores, considerado do país, da América Latina e, quiçá, do mundo, né? Então, acho que isso não é um mérito meu, é um mérito coletivo, de uma luta coletiva. E no sentido de que o primeiro escravizado, quando pôs o pé aqui nesse solo, e eu acredito que, e aí sim, eu sou filho de Zumbi, sou filho de Dandara, eu sou filho de uma luta coletiva. Essa semana, ao ganhar o prêmio Zumbi dos Palmares, idealizado pela Júnior Bertolini e companhia Baobá, eu falei um pouco isso, né? Eu sou o sonho de muitos que sonharam ao chegar escravizado e pensaram uma liberdade. A minha liberdade é a liberdade guerreira de Zumbi, a minha liberdade é a liberdade guerreira de Dandara. Axé.